Hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que guardo há muitos anos. É um relato bem curtinho, mas o escrevo com muito carinho. Nunca o contei para ninguém antes, então espero que gostem e compartilhem comigo caso tenham vivido algo parecido. Minha casa é uma das mais antigas da rua. Ela foi construída pelo meu avô e por seus primos desde a preparação do terreno. Embora eu não seja tão velho, lembro-me perfeitamente de quando havia apenas 3 casas ao redor e existem muitas lendas sobre a região. Nossa casa não tem muro nem portão de entrada. Na verdade, há apenas um portão de grade, que cobrimos com tela e cortinas para evitar ladrões e alguns curiosos mais intrometidos. Todas as noites, meu avô saía para a sala de jantar, que ficava logo na entrada da casa. Ele se sentava à mesa com seu café e ficava olhando para fora, sempre muito atento. Às vezes dizia que gostava de observar as pessoas passando pela rua. Porém, de vez em quando comentava que uma menina aparecia no portão para cumprimentá-lo e que quando ele não a escutava, ela começava a chorar. Meu avô era uma pessoa muito boa. Boa até demais. Posso dizer sem exagero que foi a pessoa mais nobre que já conheci. Todos na vizinhança sabiam disso. Por isso, quando ele faleceu, todos ficaram profundamente abalados, especialmente nós, sua família. Sua partida foi muito repentina. Certa noite, sem nada de especial acontecendo, eu sentia tanta saudade dele que decidi seguir sua rotina. Preparei um café, sentei-me à mesa e fiquei olhando para fora. Foi então que a vi. Uma menina. No início não dei muita importância. As crianças dos vizinhos costumavam aparecer por ali o tempo todo, provavelmente por curiosidade. Mas aquela menina olhou diretamente para mim, disse algo que não conseguia entender e foi embora. Depois de um tempo, quando eu já estava prestes a ir dormir, ouvi um choro vindo exatamente da frente do portão. Ela chorava como se estivesse muito triste. Entre soluços e uma respiração entrecortada, o som era carregado de sofrimento. Fiquei preocupado e saí para verificar, pensando que talvez algo tivesse acontecido ou que ela precisasse de ajuda. Mas justamente quando eu estava retirando a trava do portão, o choro parou. Saí para olhar, mas não havia nada. Não havia ninguém. Era impossível que ela tivesse ido embora sem fazer o menor ruído e sem que eu a visse. Voltei a ouvir aquele choro poucas vezes desde então, mas sempre me causa arrepios e uma profunda tristeza. Porque de alguma forma, ele também me faz sentir ainda mais saudade do meu avô. Aos 20 anos, minha vida era resumida aos bailes e baladas. Eu saía dos bares do centro e do Castelo da Manada, um salão de eventos que viveu seus anos de glória nos anos 2000. Numa sexta-feira, meus amigos não apareceram. Fiquei quase 1 hora na fila, e quando chegou a minha vez, entrei sozinho. Em meio ao barulho ensurdecedor e à multidão, senti que alguém me observava. Era uma garota. Ela estava a uns 10 passos de distância, encostada no balcão. Ela aproximou-se e colocou uma cerveja na minha mão. Se apresentou como Charlene. Tinha um rosto novo, fresco, e a conversa fluiu naturalmente, apesar da música alta. Havia uma química daquelas que se sente no corpo inteiro. Ela não mandava sinais confusos. Me procurava, tocava meu braço e falava bem perto de mim. A tensão sexual era tanta que a música já não me interessava mais. Sugeri que fôssemos para um hotel que ficava a algumas ruas dali. Ela me interrompeu. "Para que gastar?" sussurrou no meu ouvido. "Minha casa é perto, podemos ficar sozinhos." Saímos da balada. A princípio, o plano era ir para a casa dela, mas no caminho mudou de ideia. Disse que as irmãs estavam lá
e que seria melhor irmos para a casa da avó, que estava abandonada, mas era muito mais reservada. Caminhamos pela avenida e depois de uns 500 metros na penumbra viramos à direita. Foi ali que a cidade terminou. Entramos numa rua escura que parecia não ter fim. Toda a fileira de postes estava apagada. Já estou cansado. Falta muito? Perguntei. Já tínhamos caminhado o que me pareceram 20 minutos. Mas quando olhava para o relógio, mal haviam passado 5. Ou a empolgação estava brincando com a minha percepção, ou aquele caminho estava se esticando. As luzes dos últimos comércios ainda podiam ser vistas ao longe, literalmente como navios no mar. Demos mais alguns passos e de repente elas desapareceram, engolidas pela escuridão. Charlene passava longos trechos em silêncio. Eu tentava me localizar. Conhecia aquela região durante o dia, mas não à noite. Naquele horário, a paisagem havia se transformado numa enorme mancha negra. O silêncio era tão profundo que às vezes eu sentia que estava caminhando sozinho. Ela ora se adiantava, ora ficava para trás, e havia momentos em que eu nem a via nem a ouvia. Era como se o espaço entre nós fosse feito de alguma outra coisa. Já estamos chegando, sussurrou ela da sombra, justamente quando eu estava prestes a voltar. Comecei a me perguntar onde caralhos eu estava. Meu instinto dizia para retornar, mas o desejo me mantinha caminhando. Atravessamos um parque onde os balanços rangiam ao vento. 1h30 depois, paramos diante de um muro muito alto. O portão estava enferrujado, com a pintura descascada. Charlene retirou uma chave antiga de um buraco na parede. Entramos e realmente era uma casa abandonada. O quintal estava tomado pelo mato que chegava aos meus joelhos. Havia montes de sucata, vidros quebrados e uma árvore enorme cujos galhos tocavam o chão. Juro que pareciam mãos procurando alguma coisa na terra. Aqui ninguém vai nos incomodar, disse ela, apontando para um banco de ferro enferrujado no meio do quintal. Me sentei. O frio do metal atravessou minhas roupas e o efeito da bebida desapareceu de uma vez. Naquele silêncio absoluto, percebi que não fazia a menor ideia de como voltar para a avenida principal. Charlene se sentou ao meu lado e fez um gesto para que eu me aproximasse. O desejo ainda estava ali, mas o frio daquele quintal começava a penetrar meus ossos. Não olhe para mim, sussurrou. Sua voz já não parecia provocante. Soava vazia, como se aquelas palavras tivessem sido ensaiadas. Olhe para a árvore. Não tire os olhos da árvore e não faça nenhum barulho. Achei que fosse uma brincadeira ou algum tipo de fantasia estranha. Me forcei a encarar a enorme árvore que dominava o quintal. Com a pouca luz da lua filtrando-se entre os galhos, comecei a notar que aquilo que eu imaginava serem teias de aranha era na verdade fios e arames finos. Meus olhos se acostumaram à escuridão. Dos galhos mais altos pendiam camisas desbotadas, uma jaqueta jeans e mais abaixo sapatos amarrados pelos cadarços. Também havia carteiras abertas, cintos e documentos espalhados na lama. Parecia o guarda-roupa de pessoas que simplesmente haviam desaparecido naquele exato lugar. Senti Charlene apertar minha mão. Aquele contato que antes havia me excitado agora me fez estremecer. Olhei de relance. A garota não estava se despindo. Estava rígida, com os olhos arregalados e fixos na porta da casa que estava caindo. Sua boca começou a tremer, mas não de frio. Parecia que estava prestes a soltar um grito que não conseguia sair. "Espere aqui", disse ela com uma naturalidade que acabou me acalmando. "Vou abrir lá em cima e procurar uma lanterna. Não demoro." Ela entrou por uma das portas laterais da construção. Fiquei sentado no banco, observando por onde poderia sair. O frio do ferro continuava atravessando minhas roupas, e o silêncio daquele lugar começou a me assustar. Passaram-se 10 minutos,
depois 20. Tentei chamar por ela, mas minha voz morreu poucos metros adiante. Então o instinto me atingiu como uma descarga de adrenalina. Me levantei e entrei na construção pelo mesmo lugar por onde ela havia desaparecido. Subi uma escada de madeira que rangia como se fosse quebrar a qualquer momento. Lá em cima, o cheiro de coisa guardada e fezes de rato era insuportável. Percorri os cômodos um por um. Nada. Não havia móveis. Não havia lanternas. Não havia qualquer sinal de que uma pessoa tivesse pisado naquele lugar. As janelas estavam vedadas com tábuas velhas e os batentes apodrecidos. Charlene simplesmente havia desaparecido. Nunca ouvi uma porta se fechar. Nunca ouvi passos correndo. Nunca ouvi um grito. Apenas o vazio. Desci correndo, procurando o portão por onde havíamos entrado, mas a desorientação me atingiu em cheio. Eu não conseguia lembrar por onde tinha chegado. Tentei sair para a rua, mas do lado de fora não havia nada além de uma estrada secundária e morros escuros. Nenhum carro passou. Não havia sinal de celular. Sentei-me na entrada da casa, tremendo, esperando que o céu começasse a clarear, porque caminhar às cegas por aquele terreno parecia extremamente perigoso. Quando finalmente o sol nasceu, vi algo que não esperava. Eu não estava perto da minha região. Nem sequer estava na área urbana. Estava em um ponto perdido da estrada, cercado por galpões abandonados e campos secos que eu não conseguia reconhecer. Tive de caminhar quase 3 horas seguindo os trilhos do trem até encontrar um posto de gasolina. Quando perguntei ao frentista onde eu estava, percebi que Charlene havia me levado para quase 15 quilômetros de distância do lugar onde começamos a noite. A pé seria impossível percorrer aquela distância no tempo de que eu me lembrava. Revisei meus bolsos. Minha carteira ainda estava lá, mas faltava uma coisa: o isqueiro que ela havia usado para acender um cigarro durante o caminho. Nunca mais soube nada dela. Nunca mais a vi na balada. Às vezes, quando passo por aquela região da estrada, tento encontrar o muro alto e o portão enferrujado. Porém, tudo o que vejo é mato e entulho. A coisa mais extrema que já fiz, movido apenas pelo desejo e pelo impulso, foi caminhar em direção ao meu próprio desaparecimento. Vendo tantas pessoas criando coragem para compartilhar suas experiências, resolvi reunir forças para contar algo muito pessoal que aconteceu comigo quando eu era criança. Isso, felizmente, também foi testemunhado pelo meu irmão. Talvez me chamem de louco, de bobo, ou simplesmente não acreditem em mim, mas o que estou prestes a contar foi exatamente o que vi. Tenho essa lembrança gravada na mente de forma muito vívida. Foi algo tão real que eu simplesmente não soube como reagir diante daquela situação. Tudo isso aconteceu há 30 anos, quando eu tinha 5 anos e estava prestes a completar 6. Meu irmão e eu guardávamos todos os nossos brinquedos em um grande baú. Como ele sempre foi uma criança muito tranquila, conseguiu conservar a maioria dos seus brinquedos por muitos anos. Já eu costumava brincar com eles e às vezes acabava quebrando algum. Os únicos que nunca destruí foram os Playmobil, porque eu adorava aqueles bonequinhos. Até hoje continuo comprando alguns e meu irmão então nem se fala. Ele é completamente apaixonado por eles. Durante toda a minha infância fui uma criança muito medrosa e extremamente sensível a fenômenos paranormais. Quando eu contava aos meus pais ou aos meus tios as coisas que via, ninguém acreditava. Achavam que eu estava inventando histórias. Muitas vezes eu ficava frustrado e impotente, porque sabia que aquilo que estava vendo era real para mim. E para falar a verdade, algumas dessas coisas eu continuo vendo até hoje. Eu não gostava de filmes de terror. Sempre chorava quando assistia a algum,
e demorava muito para conseguir dormir depois. Mas eu tinha que aguentar, porque meu irmão desde pequeno sempre foi apaixonado por terror. Como ele era o mais velho, eu respeitava sua vontade. Naquela época não tínhamos TV por assinatura. Assistíamos apenas aos canais abertos. Lembro perfeitamente de um sábado em que fizeram uma maratona de filmes de terror em algum canal. Naquele dia, assisti a Colheita Maldita e Cemitério Maldito. Curiosamente, esses filmes nunca me deram medo. Por algum motivo que não consigo explicar, eu até gostava de assisti-los quando passavam na televisão. Mas o último filme daquela maratona foi diferente. Era um filme sobre brinquedos demoníacos ou brinquedos assassinos. Não me lembro do nome, porque eu era muito pequeno. Enquanto assistia, fiquei cheio de dúvidas e curiosidade. Será que aquilo poderia ser verdade? Será que os brinquedos realmente ganhavam vida quando ninguém estava olhando? A ideia não saía da minha cabeça. Eu me perguntava se correria perigo caso algum dos meus brinquedos resolvesse despertar de repente. Os dias passaram e tudo seguia normalmente. Eu já quase tinha esquecido daquele assunto quando, certa tarde, meu irmão e eu fomos brincar no quarto onde minha avó dormia. Era lá que ficava o baú de brinquedos que mencionei. Lembro que estávamos brincando quando minha mãe chegou do trabalho. Minha avó nos chamou para descermos e cumprimentá-la. Nós descemos para dar um abraço na nossa mãe, mas a brincadeira estava tão divertida que pedi ao meu irmão para voltarmos logo. Ele respondeu: "Pode ir na frente, eu já vou." Então comecei a subir sozinho para o segundo andar. Foi nesse momento que, sem motivo aparente, a ideia dos brinquedos ganhando vida voltou à minha mente. Subi as escadas devagar, em completo silêncio, como se fosse um gato. Quando cheguei ao quarto, vi que a porta estava fechada. Era uma porta antiga, com aquelas fechaduras compridas e uma abertura na fechadura pela qual era possível enxergar o outro lado. Por curiosidade, aproximei o olho daquele pequeno orifício. E foi então que vi algo que jamais esquecerei. Com absoluta clareza, vi duas bonecas se movendo como se fossem crianças. Elas andavam. Tentarei descrever da forma mais precisa possível. Os movimentos eram estranhos, quase robóticos. O que fazia sentido, porque uma delas era de plástico rígido e não possuía articulações. A outra era uma boneca de corpo macio, daquelas que antigamente chamavam de boneca de carne. Não faço ideia de quanto tempo fiquei observando aquilo. Parecia que eu estava hipnotizado. As duas bonecas caminhavam do jeito que conseguiam, levantando-se com dificuldade e se equilibrando entre os outros brinquedos. Mas houve um movimento em especial que me aterrorizou de uma forma indescritível. Até hoje, com mais de 30 anos, nada me causou tanto medo. Nem mesmo quando vi um lobisomem muito de perto ou quando testemunhei bolas de fogo. Nada. Nada se compara ao terror que senti naquele momento. Uma das bonecas começou a girar a cabeça lentamente, exatamente como naquela famosa cena de O Exorcista. Lembro perfeitamente. Ela girava a cabeça devagar e, quando parecia chegar ao limite, mudava de direção de forma brusca e repetia o movimento novamente. Não sei quanto tempo fiquei ali com o olho colado à fechadura. Mas quando finalmente consegui reagir, saí correndo. Desci as escadas praticamente aos saltos. Eram 12 degraus em formato de meio caracol. Não sei se foi o medo ou a adrenalina, mas tive a sensação de que voei escada abaixo. Corri para contar a todos o que tinha visto. Ninguém acreditou. Achavam que era mais uma fantasia da minha imaginação. Então comecei a insistir com meu irmão. Eu jurava por Deus que estava falando a verdade. Contei tudo para minha mãe e para minha avó, mas elas continuavam sem acreditar. Foi então que meu irmão, não sei se porque resolveu confiar em mim, ou apenas para me acalmar, disse:
Está bem. Vamos subir e ver se é verdade. Subimos. Durante todo o caminho eu repetia para ele que não fizesse absolutamente nenhum barulho. Precisávamos chegar em silêncio e assim fizemos. Quando ele olhou pelo buraco da fechadura, viu exatamente a mesma coisa que eu tinha visto. Agora éramos dois observando aquilo atrás da porta. E nenhum de nós conseguia acreditar no que estava vendo. Não sei exatamente o que aconteceu depois. Talvez tenhamos feito algum ruído ou esbarrado na porta, mas algo chamou a atenção das bonecas. No mesmo instante, elas caíram e voltaram exatamente para as posições em que estavam antes de descermos para cumprimentar nossa mãe. Eu sei o que muitos de vocês estão pensando. Sim, foi algo muito parecido com aquelas cenas de Toy Story, quando o menino entra no quarto e todos os brinquedos se jogam no chão. Por isso entendo perfeitamente se alguém achar essa história absurda ou impossível de acreditar. Mas posso garantir que aconteceu, e foi a coisa mais assustadora que já vivi. Além disso, tudo isso ocorreu muitos anos antes do lançamento de Toy Story. Estávamos tão assustados e impressionados que ficamos imóveis por alguns instantes. Mas depois de algum tempo elas voltaram a se mover. Vimos novamente as bonecas se levantarem com dificuldade. Aquele andar rígido e mecânico continuava igual. Elas cambaleavam de um lado para o outro, às vezes caíam e depois se levantavam novamente. E aquela mesma boneca continuava girando a cabeça sem que ela se soltasse do corpo. Então meu irmão abriu a porta e correu para dentro do quarto. No mesmo instante, as bonecas caíram exatamente onde estavam antes. Rapidamente recolhemos todos os nossos brinquedos e empurramos aquelas duas bonecas para o fundo do baú. Depois descemos correndo para contar tudo à nossa mãe. E mais uma vez ninguém acreditou. As bonecas pertenciam à minha mãe e ela as conserva até hoje. Ela tem muito carinho por elas porque sua infância foi extremamente difícil e sua família não tinha dinheiro. Essas bonecas foram presentes da minha avó, que fez muitos sacrifícios para comprá-las. Por isso minha mãe jamais se desfez delas. Uma das bonecas era daquelas que fecham os olhos quando você a deita e os abrem quando a coloca em pé. O curioso é que apenas um dos olhos ainda funcionava. O outro permanecia fechado o tempo todo. Mas posso afirmar com absoluta certeza que, quando a vi em pé naquele dia, os dois olhos estavam funcionando. Eles abriam e fechavam. Piscavam. Piscavam como olhos humanos. A outra boneca, que era maior, não tinha nada de especial. Era apenas uma boneca comum, mas possuía os pés totalmente retos, o que facilitava ficar de pé. A primeira não. Ela tinha uma das pernas tortas, o que tornava muito mais difícil se equilibrar. Por isso parecia mancar quando andava. Nenhuma das duas caminhava como um ser humano. Elas se moviam dentro das limitações do material de que eram feitas e da forma como seus corpos haviam sido construídos. E repito, comunidade, eu sei que muita gente pode encarar isso como uma piada ou uma história maluca, mas não é. Se existe um conselho que posso dar é este: acreditem nas crianças. Mesmo quando elas contam experiências estranhas como essa, as crianças são muito mais sensíveis a perceber fenômenos paranormais. Talvez meu irmão e eu não sejamos os únicos a ter visto algo assim. Talvez exista alguém ouvindo este relato agora que também tenha vivido uma experiência parecida e nunca teve coragem de contá-la. Eu mesmo demorei quase 3 anos para reunir forças e compartilhar esta história. Por isso, Diário, quero agradecer a você. Graças ao seu trabalho e a esta comunidade, consegui finalmente colocar para fora uma parte desse trauma de muitos anos atrás. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando.
Agora continuamos. Olá, comunidade. Meu nome é Gwendolyn, de Bogotá, e escuto relatos desde antes de vir morar aqui no México. Uma das coisas que mais me animavam quando me mudei para a cidade do México era conhecer alguns dos lugares que tantas vezes ouvi serem mencionados nas histórias do Facebook. Um desses lugares era a Colônia Roma. Eu adorava passear por lá com meus amigos. Acho que, quando chegamos a um país novo, existe aquela curiosidade natural de descobrir os lugares dos quais todo mundo fala. O que vou contar aconteceu durante meus primeiros meses morando aqui. Uma das minhas melhores amigas alugava um apartamento. Já não era exatamente na Roma, mas ficava muito perto, apenas do outro lado da avenida. Várias vezes ela tinha me dito que se eu saísse tarde alguma noite, poderia dormir na casa dela para não precisar voltar sozinha. Eu nunca imaginei que a primeira vez que aceitasse o convite aconteceria algo tão estranho. Naquela noite eu tinha saído com algumas amigas para um bar. Havia bastante gente e acredito que metade de nós era estrangeira. Naquela região isso não tem nada de incomum. Em determinado momento acabamos nos juntando a outro grupo de estrangeiros. Lembro especialmente de um rapaz que começou a conversar comigo. Ele não parecia uma pessoa ruim. Pelo contrário, era bastante simpático e até tinha uma aparência inocente. Não vou mencionar de que país ele era porque não quero alimentar estereótipos. Direi apenas que não era mexicano nem colombiano. Em algum momento, quando falei que já estava indo embora, ele foi até o balcão e voltou com um coquetel para mim. Aquilo não me pareceu estranho e também não senti nenhum gosto suspeito. Porém, logo no primeiro gole tive uma sensação extremamente desagradável, como quando alguma coisa dentro de você entra em estado de alerta. Tomei um segundo gole apenas para ter certeza de que não estava exagerando, mas a sensação continuou. Então decidi deixar o copo de lado sem que ele percebesse. Inventei qualquer desculpa, me despedi dos meus amigos e mandei uma mensagem para minha amiga perguntando se ainda poderia passar a noite no apartamento dela. Ela respondeu quase imediatamente: "Claro, venha." Quando o rapaz foi buscar outro drink para si mesmo, aproveitei para sair do local sem avisar ninguém. Comecei a caminhar. Apesar do horário, a avenida ainda estava movimentada. Mesmo assim, conforme eu avançava, comecei a me sentir desconfortável. Era uma sensação estranha, como se eu precisasse correr até o apartamento da minha amiga. Como se alguém estivesse atrás de mim. Caminhei pelo canteiro central da avenida. Olhava para trás e não via ninguém. Continuava andando. Olhava novamente. Nada. Cheguei a pensar que talvez o álcool estivesse me deixando nervosa. Mas a sensação não desaparecia. Pelo contrário, só aumentava. Quando me aproximei de outra avenida, resolvi mudar o caminho que normalmente faria. Pensei que se alguém realmente estivesse me seguindo, uma mudança repentina de rota poderia me ajudar a perceber. Então entrei por uma rua menor, muito mais deserta. As luzes funcionavam normalmente, mas a diferença em relação a onde eu estava era enorme. Ali já não havia restaurantes, nem pessoas, nem barulho. Apenas prédios, casas fechadas e algumas janelas iluminadas. Lembro de ter acelerado o passo. Foi então que aconteceu algo que eu definitivamente não esperava. No meio da quadra, um portão se abriu. Era pesado, antigo, daqueles que pareciam pertencer a uma construção muito mais velha do que tudo ao redor. Uma mulher saiu dali. Ela estava vestida completamente de preto. Usava um chale cobrindo a cabeça e eu mal conseguia distinguir seu rosto. Ela me olhou como se estivesse me esperando. Depois desviou o olhar para a rua de onde eu tinha acabado de vir e disse apenas: "Por aqui." Lembro perfeitamente dessas palavras porque em qualquer outra circunstância
eu teria continuado andando e a ignorado. Mas naquela noite eu me sentia extremamente vulnerável. E quando a mulher voltou a olhar para a rua atrás de mim, tive a impressão de que ela estava observando alguma coisa que se encontrava ali atrás. Então eu a segui. E entramos. A primeira coisa que percebi foi que se tratava de uma antiga vila residencial. Havia um corredor comprido ao ar livre, com apartamentos de pé direito alto dos dois lados. A pintura estava desgastada. O piso, quebrado. Tudo era muito escuro. Mas ao fundo havia luz. A mulher caminhou naquela direção e eu fui atrás. Eu não sabia o que estava fazendo nem por que estava seguindo aquela desconhecida. A única coisa de que tinha certeza era que não queria ficar sozinha na rua. Quando chegamos ao final do corredor, vi que a luz vinha de um apartamento com a porta aberta. Lá dentro havia várias mulheres, todas vestidas de preto, todas usando chales. Elas estavam sentadas ao redor de uma mesa cheia de velas acesas e conversavam em voz baixa. Eu não conseguia entender o que diziam, mas no instante em que atravessei a porta, todas ficaram em silêncio ao mesmo tempo. Todas. E viraram o rosto para mim. Não consegui distinguir suas feições. A luz das velas iluminava apenas parte dos rostos, mas lembro claramente da sensação de estar interrompendo alguma coisa. E ninguém parecia surpreso em me ver. Aquilo era o mais estranho. Era como se já soubessem que eu chegaria. A mulher que me guiou entrou e se juntou a elas. Eu permaneci perto da entrada, sem saber se deveria ficar ou ir embora. Foi então que percebi um cheiro que irritava meu nariz. Algo parecido com incenso misturado com umidade. Senti necessidade de sair para respirar um pouco. Me virei para o corredor e vi alguém chegando. Era um homem. Ele avançava lentamente vindo da direção da rua, apoiando-se em uma muleta. Faltava-lhe uma perna. Lembro perfeitamente da forma como caminhava. Devagar, arrastando levemente o corpo. E, acima de tudo, lembro do som que a muleta de madeira fazia ao bater contra o chão. O corredor estava tão escuro que aquele senhor parecia surgir das sombras. Ele avançou alguns metros, depois parou. Ficou apenas me observando, como se ele, sim, estivesse surpreso com a minha presença. Naquele momento senti uma necessidade urgente de sair dali. Agradeci às mulheres. Não me lembro se alguém respondeu, mas comecei a caminhar em direção à rua. Quando passei ao lado do homem, ele tentou me agarrar. Vi claramente quando se esticou em minha direção, mas consegui me esquivar. E corri. Corri até a rua. Quando finalmente saí daquele lugar, senti um enorme alívio, mas também um vazio estranho no estômago. Retomei o caminho até o apartamento da minha amiga. Dessa vez sem parar. Sem olhar para trás. Pensando apenas em chegar. Consegui chegar poucos minutos depois. Atravessei a entrada do prédio, passei pelo jardim da frente e fechei o portão de metal atrás de mim. Foi então que levantei a cabeça e olhei para o parque do outro lado da rua. Entre as árvores havia uma pessoa me observando. Mesmo àquela distância, eu a reconheci imediatamente. Era o rapaz estrangeiro que havia me oferecido o coquetel. Dei meia volta e corri. Entrei no prédio e depois no elevador. Assim que cheguei ao apartamento, contei tudo para minha amiga. Contei sobre o rapaz do bar, sobre a mulher, sobre a vila, sobre as pessoas rezando. Ela ouviu tudo com atenção e no final disse algo que eu não tinha considerado. Talvez aquela senhora tivesse percebido que alguém estava me seguindo e por isso me fez entrar, mesmo que elas estivessem em um momento privado. A ideia não me pareceu absurda e de certa forma me tranquilizou um pouco. Na manhã seguinte, enquanto nos preparávamos para sair para tomar café da manhã, minha amiga sugeriu: "Vamos procurar a senhora.
Podemos perguntar o que ela viu e agradecer. Podemos até levar alguma coisa para ela. Então fomos até a rua. Encontrei o local imediatamente, ou quase. As duas casas que ficavam dos lados da vila continuavam lá. Normais. Exatamente como na noite anterior. Mas a vila não. Percorremos a quadra inteira, caso eu estivesse enganada, mas a vila simplesmente não existia. Quando voltei ao ponto onde tinha certeza de que ela estava, percebi que eu não estava confundindo nada. Era ali. Exatamente ali. Foi naquele lugar que eu tinha entrado na noite anterior. Só que agora ela não existia mais. Eu juro que me lembrava perfeitamente de onde estava localizada. Era exatamente naquele ponto, mas naquele espaço havia outra construção. Algo que não tinha absolutamente nada a ver com o lugar pelo qual eu havia passado na noite anterior. Nesse momento, minha amiga ficou nervosa. Eu também, para ser sincera, então paramos de procurar. Não perguntamos nada para ninguém e seguimos nossas vidas. Nunca mais falamos muito sobre o assunto. Durante anos, aquilo permaneceu apenas entre nós duas. Uma experiência estranha que nunca conseguimos explicar. Hoje sinto que jamais saberei o que realmente aconteceu. Não sei quem era a mulher que abriu aquele portão para mim, nem quem eram as mulheres lá dentro. Também não sei se elas realmente me protegeram de alguma coisa, ou se naquele lugar algo ainda pior me aguardava. Naquela madrugada apareceu uma corrida longa para mim. Uma mulher fez sinal e me passou um endereço muito específico. Pelo horário não havia trânsito algum, então o trajeto seria direto, mas parecia interminável. A senhora estava no banco de trás, muito quieta, acordada, com os olhos fixos na janela, observando os postes de luz passarem. Não trocamos uma única palavra. Já tínhamos percorrido cerca de 3/4 do caminho, quando a senhora começou a se debater de uma forma assustadora, como se estivesse se afogando. Pelo retrovisor, vi que ela estava sem ar. Perguntei se estava bem, se precisava de ajuda, mas ela não conseguiu responder. Tentei encontrar um lugar para encostar, e assim que vi a primeira saída, desci o mais rápido que pude e estacionei onde Deus me permitiu. Me virei para o banco de trás e a mulher já não estava respirando. Procurei seu pulso no pescoço, sacudi seus ombros, falei alto com ela, mas não obtive resposta. Naquele momento, meu mundo desabou. O que se deve fazer numa situação dessas? A primeira coisa que passa pela cabeça é que você não quer que aquilo se torne sua responsabilidade. Quer escapar da situação. Mas a realidade é que existe um corpo dentro do seu carro e você precisa agir. Com as mãos tremendo, liguei para a emergência. O atendente anotou meus dados e, com aquela maldita calma, disse que fariam o possível, mas que naquele momento havia pouca disponibilidade de veículos de emergência. Sugeriu que, se ainda houvesse chance de salvar a mulher, eu dirigisse rapidamente até uma clínica que ficava a poucas ruas dali. Não pensei duas vezes e fui imediatamente. Cheguei à clínica em poucos minutos e a levei para a emergência como pude, gritando por ajuda. Na minha ingenuidade, imaginei que tudo seria simples. Deixá-la aos cuidados dos médicos e voltar ao trabalho, livre de qualquer culpa. Mas as coisas não funcionam assim. Assim que retornei ao táxi, uma pessoa da recepção saiu correndo da clínica e parou bem na frente do carro, bloqueando minha passagem. Gritou que eu não podia simplesmente deixá-la ali e ir embora como se nada tivesse acontecido. Disse que eu precisava entrar e fazer um registro, ainda mais considerando o estado em que a senhora se encontrava. Mas eu não sou parente dela, sou taxista. Ela era apenas uma passageira, gritei desesperado pela janela.
Vou chamar a polícia agora mesmo, respondeu a pessoa sacando o celular. O senhor veio abandoná-la aqui. A situação já era um completo caos. Um paramédico da clínica que havia ajudado a levar a mulher para dentro aproximou-se da minha janela. Ele olhou para mim com pena e falou em voz baixa. Escuta, companheiro. Eu acredito quando você diz que ela era uma passageira, mas tome muito cuidado com o que vai declarar, porque essa senhora já chegou morta. Não quis ouvir mais nada. Engatei a marcha a ré, desviei da pessoa da recepção e acelerei com tudo. Saí dali em disparada. Foi então que um medo terrível tomou conta de mim. Um terror que gelou meu sangue quando comecei a processar a imagem que se formava na minha cabeça. Se uma viatura me parasse naquele momento, como diabos eu explicaria a situação? Por que o senhor está transportando um cadáver pelas ruas? Era exatamente isso que a polícia iria me perguntar. E eu não tinha nenhuma resposta lógica. No meio daquele ataque de pânico, lembrei do endereço para onde a passageira havia pedido a corrida. A rua e o número ficavam próximos. Na verdade, estávamos a cerca de 20 minutos do destino original, quando toda a confusão da clínica aconteceu. Dirigi para lá quase no automático, sem saber exatamente o que faria ou o que diria quando chegasse. Minha mente estava completamente vazia. Eu só queria me livrar daquele problema e encontrar alguma forma de pensar. Mas a morta sequer me deu tempo para isso. De repente ouvi o rangido do banco traseiro. O corpo da mulher se levantou sozinho e se endireitou. Moveu-se em direção à porta esquerda e, com a cabeça completamente caída para um dos lados, estendeu a mão em direção à maçaneta. Tentou abri-la uma vez, depois outra e mais outra. Enquanto eu engolia em seco, subi as travas das portas pelo meu lado. No instante em que a trava foi liberada, a mulher desceu do carro. Caminhou lentamente em direção à fachada da casa correspondente ao número que havia me informado. Eu permaneci imóvel, agarrado ao volante, paralisado, morto de medo diante do que via acontecer diante dos meus olhos. A mulher subiu alguns degraus da entrada e atravessou a porta principal da casa. Mas não entrou de forma normal. Ela atravessou a madeira como um fantasma feito de nada, desaparecendo dentro dela. Pisei fundo no acelerador e fui embora o mais rápido que consegui. Algumas ruas depois, porém, precisei parar em uma loja de conveniência. Precisava comprar uma água, esticar as pernas e respirar fundo para não desmaiar. Eu não fumo, mas juro que naquele momento tive vontade de acender um cigarro com toda a minha alma. Quando finalmente me acalmei um pouco e voltei para o carro, abri a porta traseira para verificar o banco. Olhei para o taxímetro e então levei o último susto da noite. Aquela corrida nunca marcou o que aconteceu.